Hoje nós temos o prazer de termos conosco o Dorvalino Ramos, que é um companheiro das Lides Espíritas e é membro do Centro Espírita Allan Kardec de Pissardi, vai nos falar sobre despertar do Espírito e que Jesus te abençoe. Saudação fraternal a todos, o nosso desejo de que tenhamos alguns minutos de reflexão e de bom proveito para todos nós nas duas dimensões da vida. Este tema, o despertar do Espírito, de antemão gostaríamos de dizer que não trata-se do despertar após o túmulo, mas um despertar de consciência, um despertar para a realidade espiritual que somos todos nós, um despertar para as verdades eternas, as verdades essas que nos tornarão livres. Jesus, ao recomendar que deveríamos conhecer a verdade para que nos libertássemos, se referia, logicamente, às verdades eternas, às leis da natureza. E é exatamente isso, entre tantas outras coisas, que a doutrina espírita veio consolidar. Veio trazer de volta o Evangelho de Jesus, esclarecendo agora de forma mais compreensível, até porque nós também estaríamos em melhores condições de entender aquilo que Jesus já havia dito há tanto tempo atrás. Então esta verdade veio nos libertar, conforme afirma Allan Kardec, no livro Obras Póstumas. É bom que se lembre que este livro foi publicado 21 anos após a desencarnação do codificador, pela sua esposa Amélie Gabrielle Baudin e alguns amigos. Mas os manuscritos, todos eles, das mãos de Allan Kardec. Então ele afirma nesta obra que o Espiritismo veio nos trazer, por provas irrecusáveis, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, enfim, os porquês das vidas, por que tantas diferenças entre as pessoas. E somente à luz da doutrina espírita é possível que nós consigamos compreender todos estes ensinamentos já ditos por Jesus na sua época. Mas será que somente tendo este entendimento agora um pouco melhor, será que somente conhecendo estas verdades isso basta para que nós nos tornemos livres de verdade e, consequentemente, pessoas felizes? Será que somente acessando as informações e ficando de braços cruzados isso bastaria? Ou então, será que somente tendo Jesus como o Salvador, ou melhor, como diz a doutrina espírita no item 625 do Livro dos Espíritos, como nosso modelo e guia, aceitando como modelo e guia da humanidade, será que isso basta? Será que é suficiente para que nós alcancemos patamares que nos tornem pessoas realmente livres e felizes? Jesus teve a oportunidade de dizer que a fé sem obras é morta. O que nos remete a pensar que é preciso agir, que é preciso sim ir em busca da verdade para nos libertar. É preciso adquirir o conhecimento das verdades eternas, mas é preciso agir. É preciso trabalhar para que essas verdades se dissipem, que alcancem as mentes perturbadas e ignorantes, que alcancem os que sofrem e que alcancem a todos nós, para que então façamos jus, que façamos bom proveito de ter o conhecimento, de compreender um pouco melhor a mensagem libertadora do Cristo através da doutrina espírita, e que isso sirva de alavanca para o nosso progresso. Mas se ficarmos estagnados, seremos, como dizia o professor José Jorge do Rio de Janeiro, já desencarnado, que seríamos aqueles espíritas abajur
que queremos a luz apenas para nós. E se nós sairmos para a ação, para a atividade de colocarmos o amor em movimento, e isso chama-se caridade, nós seríamos os espíritas farol, onde a luz começa pequena e vai se abrindo, ajudando a iluminar o caminho de tantos outros. Então, é preciso agir, é preciso ação para colocarmos este conhecimento em movimento. Allan Kardec tem uma frase que eu gosto muito de relembrar. Quando ele diz que fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Já nós vamos perceber aí a consonância, a ligação com os ensinamentos de Jesus e especialmente na sua colocação que a fé sem obras seria morta. Porque como ensinam ainda algumas religiões, e aqui não é nenhuma crítica, é apenas uma observação sob a ótica do Espiritismo, que basta que aceitemos Jesus como Salvador e tudo mais vai se resolver. Allan Kardec, com a sua sabedoria incomum, ele, em uma certa noite, ao desprender-se do corpo físico pelo sono, narra o espírito Humberto de Campos, pela mediunidade santa de Francisco Cândido Xavier, que ele é levado por alguns amigos, mentores espirituais, a umas certas regiões do plano espiritual. E, chegando em determinada região, ele ouve alguns gemidos, pedidos de socorro, pessoas, espíritos melhor, em situação de sofrimento muito tocante, ao ponto de o codificador se emocionar e pedir rapidamente: mas quem são essas criaturas que pedem socorro aparentando tanta dor, tanta dificuldade? Seriam por acaso aqueles guardas romanos que, sorrindo, atiravam as pessoas nas arenas para serem devoradas pelos leões? E os espíritos mentores responderam: não, estes já passaram pelo período do arrependimento, já passaram por outros períodos que é preciso de reparação, já se reencontraram com a sua realidade, com o objetivo das existências, e já estão redimidos. Mas então quem seriam, pergunta o codificador? Seriam os antigos conquistadores, tais como Gengis Khan, Alarico, e citou alguns nomes de outros tantos conhecidos por toda a humanidade, que levavam sofrimento às famílias, que maltratavam, enfim, com sofrimentos de toda a ordem. E os espíritos disseram: não, também não são esses. Esses também já se reencontraram com a mente arrependida, passando pelos períodos de expiação e reparando os erros cometidos, os crimes, e já se reencontraram com a mensagem do Cristo. E logo estão em situação bem melhor. E então Allan Kardec, intrigado ainda com aquela situação, continua indagando aos espíritos, diz o espírito Humberto de Campos: quem seriam então estes indivíduos que me tocam o coração com tanto sofrimento? E os espíritos responderam: estes são aqueles que conheceram Jesus, que disseram ter entendido a sua mensagem. No entanto, guardaram para si, para mais tarde se colocarem diferentes e indiferentes, e nada fizeram com o que adquiriram de ensinamento, de convívio, muitos deles com o próprio Mestre, e aí estão, embora merecedores da compaixão de todos, mas são os mecanismos naturais da vida que os colocam nessa situação. E então nós vamos perceber aí
que não basta nós termos o conhecimento, é um caminho. O que nos remete a entender que temos mais responsabilidade, mais será cobrado daqueles que mais foi dado. Basta que nós observemos a parábola dos talentos, tão conhecida nos evangelhos, daquele que recebe 5, 3 e 1 talento, e ao retornar de volta para o seu rei, aquele que receberá 1, com medo de ser roubado, com medo de ser, enfim, de fazer mau uso, enterra o talento e volta para o seu rei apenas com um talento, e é chamado de mau servo, ao contrário dos outros 2, que receberam 5 e 3 talentos e multiplicaram, expandiram o conhecimento e os talentos assumidos. A doutrina espírita é um talento. Nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, são talentos que nós recebemos, a inteligência, os sentimentos, são talentos que nós devemos educar e multiplicar na direção do outro. Então é preciso a ação, é preciso o trabalho para que nós consigamos dar passos importantes e interessantes na direção da nossa felicidade. Mas nós lembramos também que no livro O Despertar do Espírito, o Espírito Joana de Ângeles narra-nos que o psicólogo russo Gurdjieff apresenta 2 grandes níveis de consciência nos seus estudos apresentados pelo comportamento humano, e chama de consciência de sono e consciência desperta. Joana de Ângeles, na obra citada, fazendo análise sob a visão do Espiritismo, fala que também nós estamos em vários níveis de consciência. Mas, de maneira geral, o indivíduo de consciência desperta é aquele que vive intensamente. É alguém que é bastante ativo, mas que especialmente tem as suas ações, a sua vivência, a sua atitude pautada nas ações do bem e da caridade, sob a ótica do Evangelho de Jesus. Há, portanto, um outro grupo, chamados de consciência de sono, que a pessoa pode ter uma vida muito ativa, que vive muito intensamente, mas que exclusivamente aponta as suas ações, as suas atitudes, seu modo de pensar, de agir na direção apenas das coisas do mundo material. Mas lembramos, como ensina o Espírito Joana de Ângeles, que estamos em vários níveis de consciência. Dizíamos, no horário anterior, que muitas vezes nós estamos em um dia muito bem, felizes, otimistas, simpáticos com as pessoas, tratamos todo mundo muito bem. Estamos em um nível de consciência desperta, porque estamos agindo, mesmo que de forma, alguns momentos, inconsciente, sob a luz do Evangelho. Que o Evangelho todo de Jesus nós podemos resumir, que é para aprender a amar. Então, sempre que nós estamos simpáticos, tratando bem as pessoas, com educação, servindo aqui e ali, nós estamos exercitando o amor. E isso é agir à luz do Evangelho. Mas nós somos seres fragmentados, e eu me lembro do livro Há 2000 anos, quando Públio Lentulus, o senador romano da época, apresenta uma condição dessa forma. Ele estava em dúvida se seguia Jesus ou não. O orgulho, o desejo das coisas materiais, a riqueza, a ambição, enfim, falava em alguns momentos mais forte, em outros momentos ele se sentia tocado, principalmente pelo comportamento da esposa. E então era um homem fragmentado, e assim nós ainda nos comportamos em alguns momentos, ou na maioria das vezes. Seres, homens e mulheres fragmentados. Em alguns momentos nós amamos, em outros momentos namoramos o ódio. Em alguns momentos nós somos pacientes com as pessoas, temos paciência, logo nós nos irritamos com a mesma pessoa. Então estamos assim, em níveis de consciência oscilante. Mas, em uma análise mais geral,
se nós estamos nos esforçando para nos manter com atitudes nobres à luz do Evangelho, podemos dizer sim que estamos mais despertos, de consciência desperta, para a realidade espiritual. Porque nós somos um espírito em trânsito pela terra. Não é difícil de pensarmos, não é difícil de meditarmos um pouquinho nesta verdade. Mas se nós somos um espírito, que a nossa verdadeira vida não é esta aqui no mundo material, então por que nós não trabalhamos com mais intensidade para conseguirmos bagagem para o espírito? Aquilo que poderá atravessar o túmulo. Mas, muitas vezes nós, na doce ilusão de que vamos poder levar o carro do ano, que vamos poder levar tantas outras coisas, nós nos debruçamos a nossa vida com tanto empenho nas coisas materiais que o lado espiritual fica um pouco a desejar. Mas é natural, porque nós estamos em níveis de consciência diferentes. Mas nós já estamos dando prova de que estamos um pouco mais espiritualizados. Por quê? Exatamente numa segunda-feira, com 2 horários de palestra, a casa lotada, isso já nos deixa emocionado. Porque já vemos as pessoas com muito mais interesse naquilo que o Espírito vai atravessar o túmulo. Que são, como diz Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o desenvolvimento da inteligência, o conhecimento de todas as coisas que nós adquirimos e as qualidades morais. Isso nós vamos conseguir levar conosco. Mas também levaremos a bagagem de atitudes errôneas, porque estará na nossa consciência, porque estará íncito em nós tudo aquilo que nós fizermos, da maneira que agirmos, enquanto vivemos aqui. Atravessamos o túmulo e continuamos sendo o mesmo, apenas sem a roupagem. Uma das primeiras observações de Allan Kardec, que os espíritos eram exatamente como eram aqui, uns mentirosos, outros orgulhosos, outros pseudos sábios, outros raivosos, outros amorosos, outros tristes, outros felizes. É assim que teremos quando atravessarmos o túmulo. Mas então Joana de Ângeles ainda vai dizendo que o homem e a mulher do mundo moderno estão que parece um pouco automatizados pela mídia, que nos comanda, diz Joana. Quando eu li isso, eu fiquei, confesso a vocês, um tanto quanto preocupado. Mas será possível que nós somos comandados pela mídia? Mas e a liberdade que nós queremos? Relembrando Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas é preciso conhecer e viver a verdade. Então Joana diz que nós vivemos assim, meio que comandados pela mídia. E em determinados momentos nós caminhamos para determinados lugares, para determinadas coisas, situações, e na companhia de pessoas que muitas vezes não é o que nós desejamos. Porque na maioria das vezes a nossa proposta reencarnacionista não era essa. Ninguém reencarna para ser mal, ninguém reencarna para errar, para sofrer. Todos reencarnamos com a proposta de acertar, de sermos felizes. Então nós somos conduzidos muitas vezes, e as paixões que nós nos deixamos arrastar são os que nos perturbam, e para retornar a um estado mental de equilíbrio psico, socioemocional, espiritual, é difícil. É preciso toda uma reconstrução, muitas vezes tratamento. E diga-se de passagem, a Casa Espírita tem nas suas atividades excelentes terapias espíritas para esta ajuda aonde nós podemos nos encontrar melhor conosco mesmo através desta mente desperta. Mas será que tudo isso basta? Tendo este conhecimento, já aceitando Jesus como modelo e guia, é preciso então irmos à frente, agirmos. Eu trouxe para narrar, elucidar, ilustrar um pouco essa nossa proposta de reflexão, 3 passagens da vida de Jesus.
Uma delas é o episódio com Lázaro. Mas gostaríamos de observar que não se trata da morte e ressurreição de Lázaro. Embora a doutrina espírita seja muito clara neste ponto e muito lógica. Mas o objetivo é nós analisarmos as 3 principais frases ditas por Jesus diante do túmulo de Lázaro. Mas a história começou quando Lázaro fica doente. Marta e Maria, suas irmãs, que eram amigos de Jesus. A família de Lázaro era uma família que tinha amizade com Jesus. Jesus estava em Jerusalém e Lázaro e a sua família residiam em Betânia. Então Lázaro passou mal e Marta e Maria pediram a um mensageiro que fosse a Jerusalém e pedisse que Jesus viesse até Betânia para ver Lázaro, que estava muito mal. E o mensageiro, chegando lá, se dirige ao mestre. E Jesus logo diz a eles: voltem e digam a Marta e Maria que esta doença não é de morte. É claro, Jesus sabia do estado que Lázaro se encontrava, pela sua capacidade, que aqui não dará tempo para nós refletirmos em torno disso, mas todos nós, acredito, conhecemos da capacidade de um espírito desta natureza. Esta doença não é de morte. Tanto é que narra os evangelhos, e especialmente no livro Estudando o Evangelho, de autoria de Martins Peralva, já desencarnado, espírita mineiro e escritor, que Jesus leva ainda 2 dias para chegar até Betânia, porque resolve ainda algumas coisas ali em Jerusalém, e tem que se dirigir a pé até Betânia. Então, chegando lá, Jesus vai ao túmulo, onde Lázaro já estava morto e enterrado. Ele, se dirigindo ao túmulo, uma multidão vai com ele. E narra Martins Peralva que estavam ali um grupo de pessoas, amigos, que simpatizavam com Jesus e seus discípulos. E estavam também os discípulos, a família de Lázaro. E o que não faltava também, alguns inimigos. Esses inimigos que acompanhavam de Jesus com uma certa distância, esperando que vez ou outra ele tropeçasse, como se isso fosse acontecer, para então começarem as críticas, os ataques. E chegando lá, Jesus é levado à frente do túmulo e então ele diz a primeira frase. Observamos que Jesus não escolhe ninguém. Ele não aponta nem para ninguém da família, nem para os discípulos, nem para os amigos, nem para os inimigos. Ninguém da multidão que estava ali. Ele apenas diz a primeira frase: retirem a pedra. E as pessoas vão e retiram a pedra. Lázaro, agora que estava nas sombras, consegue ver a luz, porque não tinha mais o obstáculo. E então Jesus diz a segunda frase: Lázaro, sai para fora. Logo em seguida, ele diz a terceira frase: desatai-o e deixa-o ir. Mas nós gostaríamos de lembrar que Jesus, o Espírito mais perfeito que veio à Terra, conforme já dissemos em O Livro dos Espíritos, para nos servir de modelo e guia. A evolução de Jesus, o nível espiritual deste Espírito, nós não conseguimos ainda entender a mente deste Espírito, conforme as análises de Haroldo Dutra Dias, em uma das suas exposições, dizendo que seria, de uma certa forma, um atrevimento nosso queremos entender Jesus já em toda a sua plenitude. Então, só por esse motivo, já para nós imaginarmos que não seria possível Jesus pensar apenas naquele pequeno grupo de pessoas que ele estava, ou em outros momentos, um ou outro, 2, 3, os discípulos, enfim. Em tudo que ele ensinava, em tudo que ele dizia, tinha uma perfeita ligação com os ensinamentos das verdades eternas, ou seja, com as leis divinas. Então, por esse motivo, ele sabia
que tudo que ele ensinasse iria atravessar o tempo, ficaria para todos sempre, e que nós teríamos condições um dia de compreender. Então tudo que Jesus ensinou é atual para nós. Então quando ele pede para que retirem a pedra, nós hoje ainda podemos nos considerar os Lázaros da vida. Retirem a pedra, para que ele possa ver a luz. Jesus a luz, Lázaro está nas sombras. E trazendo isso para o mundo atual. Que pedras são essas que são retiradas a convite de Jesus? Lembrem que Jesus não escolhe ninguém naquele momento. Então, quando nós nos deparamos com um amigo, alguém que nos estima e nós o estimamos, que nos ajuda de alguma forma, que nos convida para trabalharmos na caridade, e este indivíduo está tirando pedra, está tirando o obstáculo para que a gente vislumbre a luz. Mas o contrário também é verdadeiro. Se for um inimigo, alguém que nos ofenda, que nos atinja de alguma forma, este indivíduo também está tirando pedras. Porque já disse o Mestre, Deus não dá fardos pesados, ou não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então é possível que quando alguém nos ofenda, nos magoe, ele está retirando a pedra para que nós aprendamos a perdoar. Está tirando o obstáculo da falta de amor, para que nós vejamos a luz. Na segunda frase, quando ele diz, Lázaro, sai para fora, é exatamente para que nós, depois de ser retirados esses obstáculos, nós demos um passo à frente. Mas não é no sentido físico, é no sentido espiritual, é no sentido do sentimento. É depois de ter este primeiro contato com a luz, colocarmos em ação, irmos na direção do outro, e estendermos a mão, trabalharmos com ele. Lázaro, sai para fora de si mesmo, abandona o homem velho, e assume uma postura do homem novo à luz do Evangelho. E na terceira frase, quando ele diz, desatai-o e deixa-o ir, é exatamente porque a partir daí, nós já temos o conhecimento, já temos Jesus, já temos a convicção de Jesus como modelo e guia. Agora nós somos livres para decidir. Desatai-o e deixa-o ir. Agora as decisões são nossas, nós já sabemos o que fazer. É neste sentido o ensinamento de Jesus, quando diz que deixassem Lázaro livre para que ele pudesse ir, porque não interfere em livre-arbítrio de ninguém, nenhum espírito superior, muito menos o Cristo. Então é assim. Agora que nós já sabemos que já estão sendo retirados os obstáculos, ou já foram retirados, se ainda tem alguns para ser retirado, observemos os momentos em que são retirados, em que as pessoas recebem o convite do Cristo para retirar, para que nós vislumbramos a luz. E no segundo momento, nós andamos à frente, vamos agir, para, de posse desse entendimento, nós possamos fazer as escolhas, porque já sabemos, e a mais será cobrado aquele que mais foi dado. Mas a terceira passagem do Cristo também é com a família de Lázaro, Marta e Maria, que residiam em Betânia. E Jesus, estando em Betânia, vai se hospedar na casa das irmãs. E lá chegando, não demorou muito para que um grupo de pessoas se formassem à sua volta. Os discípulos, naturalmente, porque já era final de tarde. Alguns outros amigos e as donas da casa, Marta e Maria. E conta os evangelhos que Maria senta-se na volta de Jesus. E eu fico imaginando, é claro que a gente coloca um pouco da nossa emoção, não tem como. Imaginando sentado à frente de Jesus, e Maria com os olhos brilhantes, a sua sede de aprender e de usufruir daquelas energias.
Marta corria dentro da casa de um lado para o outro, preparando as coisas, imagino que refeição, enfim, porque afinal, o hóspede não era qualquer um. E passou-se um tempo, Marta percebe que Maria está o tempo todo ali, com os olhos arregalados, ouvindo Jesus. E ela se intriga com aquilo e vai na direção do grupo e diz: mas mestre, o senhor vê que Maria está aí o tempo todo, enquanto eu estou ocupadíssima com as ocupações da casa, preparando as coisas, enfim. E a curiosidade das pessoas naquele momento deveria ser uma coisa fantástica, aguardando atentos o que Jesus ia dizer agora. Quem estaria certa, Marta ou Maria? Será que ele ia julgar Maria porque não estava ajudando a irmã, ou Marta porque estava incomodada com a situação? E Jesus calmamente olha para Marta e diz: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, e te asseguro, Maria ficou com a melhor parte. Vamos trazer para os nossos dias. É claro que ele não critica, é claro que ele não julga Marta por estar preocupada em organizar as coisas dentro de casa. Ao mesmo tempo que ele não censura a outra, mas ele dá um ensinamento notável, como tudo que ele fez. Tem tantas coisas que nós poderemos deixar para depois, que nós poderemos administrar ou conciliar com a busca dessas verdades, com a busca das verdades que vão nos libertar. Tem tantas coisas que nós podemos transferir para mais tarde. Então, quantas vezes nós recebemos convites para ir visitar um lar de idosos, um orfanato, para irmos ao centro espírita trabalhar na assistência social espírita, para irmos, enfim, se dedicar a alguma ação de caridade que ajude a enobrecer a vivência das pessoas. E poderíamos deixar outras coisas para mais tarde. Quantas vezes nós deixamos de aceitar, de atender convites como esse, para nos debruçarmos na direção das conquistas, embora sejam justas, das coisas materiais. Mas ainda há a terceira passagem. E esta é um momento muito marcante. Jesus estando nas imediações de Jerusalém, no final das últimas pregações, no final do dia, o que era comum acontecer, que Jesus se reunisse com os amigos mais íntimos, e especialmente seus discípulos, para elucidar algumas dúvidas que naturalmente brotava na mente dos discípulos enquanto ouviam Jesus pregar para as multidões. E naquele dia, conta os evangelhos que Jesus estava com uma aparência um pouco diferente, talvez de preocupado, não sabemos quem somos nós, para falar da aparência psicológica, principalmente de Jesus. Então, ele convida os discípulos para ir ao Monte das Oliveiras. E chegando lá, ele recomenda aos discípulos: ficai aqui, vigiai e orai, para não cair em tentação. Os discípulos fizeram silêncio, Jesus se retira a uma distância de uns 40 metros e põe-se em oração. Depois de uma hora, ele retorna e encontra os discípulos adormecidos. Dormiram. Então Jesus vai a Pedro e diz: Pedro, não conseguistes vigiar comigo durante 1 hora? E sem dizer mais nada, recomenda de novo: ficai aqui, vigiai e orai, para não cair em tentação. E se retira novamente. Vai a uma distância de novo, de uns 40 metros. Fica lá orando para o Pai. Quando ele retorna, a cena se repete. Estavam novamente dormindo os discípulos.
E Jesus de novo: ficai aqui, vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Logo, nas interpretações mais apressadas, vão dizer que Jesus estava temeroso, estava com medo, porque ele já sabia o que ia acontecer mais tarde. Não muitas horas depois, Judas adentra aquele local, acompanhado dos guardas que iriam prender Jesus. Mas Jesus não estava com medo, não é possível. Espírito puro, déspota à natureza. Mas então o que estava passando com ele naquele momento? Quando ele recomenda para que vigiasse e orasse, para não cair em tentação? Será que Jesus estava pensando em pedir para que o livrassem daquela dor que ele já havia anunciado que iria acontecer? É claro que não. Jesus não estava com medo. Ele estava sim preocupado e dando uma demonstração de um amor incondicional. Preocupado com os próprios discípulos, que se não vigiassem, que se não orassem a Deus para pedir forças, e iriam cair em tentação, como caíram. Nós vamos lembrar que logo depois, não muitas horas, Pedro o nega 3 vezes, antes que o galo cantasse. E que foi observado no caminho para o Gólgota, desde o momento na presença de Pôncio Pilatos, não estavam mais ali, porque estavam com medo, temiam que algo lhes acontecesse, já que Jesus tinha sido preso e não tinha esboçado nenhuma reação para evitar, a não ser a demonstração de fé, de amor incomparável. Então Jesus estava preocupado com a consequência que iria acontecer com os próprios discípulos, mas não com ele. Ele estava pensando nas dificuldades todas que iriam surgir depois e que iriam sofrer os seus discípulos e tantas outras pessoas. Mas ele não estava com medo. E que ensinamento nós podemos tirar daí? Já que tudo que Jesus disse é para a eternidade. Quando nós estamos dessa forma fragmentados, indecisos, percebendo que as paixões nos falam mais forte, que nos chamam para as coisas do mundo, porque viver no mundo é uma coisa, mas ser do mundo é outra. Nós não somos desse mundo. Então é neste momento que nós devemos dar este testemunho da fé, da sabedoria, da crença, da convicção da imortalidade da alma, da convicção da reencarnação. É nestes instantes que nós devemos orar e vigiar para não cair em tentação. Ah, mas tentação é só quando a gente cai em algum vício. Não. São outras coisas pequenas que muitas vezes, por falta de uma vigilância, passam por nós, como se diz vulgarmente, batido. E nós deixamos de atender um convite para nos dedicarmos a uma atitude no bem, a uma ação de caridade. Nos debruçando no trabalho com Jesus, porque isso nos tornará feliz, sem a menor sombra de dúvida. Quando nós conseguimos ter essa consciência desperta, de não mais sermos escravos do mundo, de não mais deixarmos nos arrastar pela mídia, apenas saber fazer uso daquilo que é importante para o progresso, intelecto e moral de todos nós, nós estamos vinculados a estas mentes despertas. Porque se apenas aceitar o Cristo como nosso Salvador, ou como modelo e guia, conforme a doutrina, não basta. Embora algumas religiões, como já dissemos, ainda ensinam, e isso vem mantendo muitas pessoas com a mente cristalizada, esperando que as coisas aconteçam como se milagres existissem, para que comecem a caminhar à frente e colocar em ação tudo o que sabem a respeito do Evangelho de Jesus. Então é necessário agirmos, porque se fosse dessa forma, como ficariam as pessoas que nem religião sequer têm, mas que estão
de consciência desperta para a realidade, para o objetivo da encarnação, da reencarnação. Citamos anteriormente a questão dos cientistas, que passam uma vida toda trancada em um laboratório, muito embora nunca entraram em um templo religioso, nem sequer falam em orar a Deus, mas abdicam da sua existência, renunciam à sua própria vida para se dedicar a uma causa que fará um bem para a humanidade no futuro. Se nós perguntarmos aqui se Madre Teresa de Calcutá era alguém de consciência desperta, era alguém que fez caridade, é claro que sim. A sua história é uma das mais belas que a humanidade conhece. Se nós perguntarmos aqui se Chico Xavier foi caridoso, homem de consciência desperta, é claro. Se Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, outros tantos que a sociedade toda conhece, tantos psicólogos e psiquiatras que contribuíram enormemente para o tratamento de doenças sem nunca sequer ter entrado em um templo religioso. Pessoas de consciência desperta. Porque embora não tenha esse vínculo com a religiosidade propositalmente, porque isso é planejado antes de reencarnar, tem a sua vida dedicada para o bem, estão em sintonia com o Evangelho de Jesus. Porque pensam antes no outro, para depois pensar em si. Mas se nós perguntarmos se Albert Einstein fez caridade, era caridoso? Era caridoso. E outros tantos desta área científica. Então não significa dizer que para estar de consciência desperta é preciso estar vinculado a uma religião. Mas é preciso ter um comportamento de religiosidade. E o que é um comportamento de religiosidade conforme a doutrina espírita? É as ações que nos religam ao Criador. Pelo pensamento especialmente. E pelas atitudes e pelas ações também. Este é o verdadeiro sentido de religiosidade. Porque religiosidade, de uma forma mística, ficará a fé sem obras. Porque uma religiosidade sem ação de caridade, ela fica faltando alguma coisa, fica um lado manco. Então é preciso ter o conhecimento, ir em busca. É preciso adquirir essa consciência para depois colocar em ação. É este o convite que Jesus fez a Lázaro no primeiro momento. Sai para fora. Lázaro, sai para fora. É preciso andarmos na direção. Porque agora já vimos a luz. Porque agora já entendemos. E é isso que nos tornará felizes. Não são as coisas que adquirimos. Porque nós temos o hábito de coisificar a vida. Queremos coisas e muitas vezes nem sabemos para quê. Porque o que nos tornará feliz é a educação do sentimento, é a capacidade de amar. Os espíritos felizes, diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. O que faz a felicidade de um espírito puro, de um espírito superior? E a resposta é por tudo saberem. Ou seja, por terem conhecimento. Por ir em busca da verdade, mas também porque não sentem mais ódio, porque não tem mais inveja nem rancor, porque não tem mais orgulho e nem egoísmo. Então é esta conquista que nós vamos alcançar. Porque ninguém de nós nasceu para sermos infelizes e nem sofrer. E a felicidade está exatamente nessa ação de nos sentirmos capazes de renunciar a nós para nos dedicarmos à alegria do outro. Eu contei a história do Chico e do ônibus na exposição das 6 horas. Eu acho que vou contar de novo, porque senão alguém vai perguntar por que não contou também às 20 horas. Bom, o Chico é um daqueles homens que nasceu para nos ensinar a viver. Quem esteve em Uberaba, mesmo não estando lá, sabe disso pela obra que ele deixou. Eu tive a oportunidade de passar por lá um dia e vi e ouvi histórias fantásticas.
Mas essa história é muito interessante, me tocou muito em particular. O Chico, já residindo em Uberaba, no final dos anos 40, ele, que tinha vindo de Pedro Leopoldo para Uberaba, que convivia com alguns amigos, e um desses amigos, nesse dia, lembrou a ele que ele tinha um documento, que naquele dia era o último prazo de vencimento para que ele fosse a Pedro Leopoldo, buscar esse documento, trazer a Uberaba e colocar as coisas em dia. Imagine que nos anos 40, ir de ônibus de uma cidade para outra no interior não era coisa muito fácil. Mas Chico não tinha outra alternativa. Então ele vai para o ponto do ônibus, pela manhã, aguardando para ir para Pedro Leopoldo. E estando ali, de repente ele ouve o ruído, o barulho do ronco do motor do ônibus que ele ia apanhar para ir a Pedro Leopoldo. Ele vê o ônibus se aproximando, ao mesmo tempo ele ouve o grito de uma criança que gritava assim: seu Chico, seu Chico. E aí ele, ai meu Deus, e agora? Se eu espero esse menino, eu perco o ônibus e o documento. Se eu apanho o ônibus para ir a Pedro Leopoldo, eu não sei o que esse menino quer comigo. E agora? E o ônibus se aproximou naturalmente mais rápido. E então ele fez um sinal para o motorista do ônibus que fosse, porque ele ia aguardar o menino. E imediatamente ele se volta na direção do menino, ajoelha-se para olhar nos olhos, como todo bom educador faz. E diz: o que foi, meu filho? Ele: ah, seu Chico, eu queria lhe dar um abraço, porque eu gosto tanto do senhor. E apanhou uma florzinha pequenininha no capim e entregou o Chico. E então, eu conto essa história porque uma repórter de São Paulo, que o entrevistava, um dia perguntou: Chico, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Ele disse: ah, eu tenho tido dias muito felizes. Eu sou uma pessoa feliz. Mas eu vou lhe contar uma história. Talvez esse seja o dia mais feliz. E contou essa história do menino e do ônibus. Mas por que, seu Chico, que esse dia foi o dia mais feliz da sua vida? É porque nesse dia eu me dei conta que eu já era capaz de renunciar a minhas coisas. Renunciar a mim para olhar o outro mais de perto, para ver a necessidade do outro. E é para isso que nós caminhamos. Então é preciso sim, este caminho, ir em busca da verdade, o conhecimento para nos libertar, mas é preciso agir. É preciso agir para que a nossa fé não fique sem obras, que não seja morta. A nossa gratidão pela paciência de todos vocês, pelo convite da casa, é sempre uma alegria rever os amigos e o nosso desejo de muita paz. Muito obrigado. Nós aqui te agradecemos, Dr. Valeno, por essa brilhante palestra, né? Essa exposição, que todos, por certeza, levarão para os seus lares, para as suas consciências, esse despertar, porque ele não é coletivo, cada um tem o seu despertar e o seu momento.